Essa pergunta que é muito importante, eu recebi num comentário de um dos vídeos anteriores, um comentário feito por um advogado. Esse assunto é realmente um assunto delicado e bem polêmico, que tem várias nuances aí, né, e várias exceções ou vários detalhes que ainda vão ser objeto de muita discussão. Mas existem alguns parâmetros bem estáveis para gente utilizar como base. E, na verdade, assim, existe um documento hoje, nesse momento, o documento mais importante, que é um parecer que foi assinado pela Comissão de Jurisprudência do TST. Com certeza, os parâmetros que estão nele vão ser aí grandes norteadores para a Justiça do Trabalho como um todo. Bom, com relação às regras de processo, a gente tem que... O parâmetro geral que a gente tem que aplicar é o seguinte: As regras da reforma se aplicam aos atos processuais realizados a partir do dia 11 de novembro de 2017, certo? Isso para várias regras é algo bem simples de se aplicar e para as outras regras nem tanto. Para a maioria das regras, né, da reforma, isso é bem simples de aplicar. Por exemplo, as regras que influenciam na audiência. A regra, por exemplo, de que o preposto não precisa ser empregado. Essa regra vai ser aplicada para todas as audiências ocorridas a partir de novembro de 2017, de 11 de novembro de 2017. Outra regra, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Também, toda desconsideração a partir de 11 de novembro de 2017 deve obedecer a esse procedimento. Com relação a regras de sucumbência, o que tem se fixado é que se aplica para sentenças de primeira instância dadas a partir da reforma, certo? Que regra de sucumbência? Por exemplo, a regra de pagamento de honorários de sucumbência. Você sabe que a reforma agora prevê o pagamento de honorários de sucumbência e você pode ter uma dúvida se, por exemplo, você tem um caso seguinte, que você tem uma sentença, um processo que tem uma sentença de agosto de 2017, mas que está aguardando recurso. Você pode ter dúvidas se, por exemplo, nesse recurso pode haver condenação em honorários de sucumbência. E a regra é de que não, certo? A sentença de primeira instância é que transforma o ato em um ato jurídico perfeito e em direito adquirido para o advogado, né? No caso, o advogado tem o direito de receber esses honorários a partir desse momento. Então, esse que é o momento que deve ser observado, certo? Então, decisões de recursos devem obedecer à data da sentença de primeira instância, ok? Existe aí uma polêmica que é com relação à justiça gratuita, tá? A partir de que momento as novas regras de justiça gratuita serão aplicadas? As novas regras de justiça gratuita só podem ser aplicadas a processos ajuizados a partir da data em vigor da reforma. Então é diferente das regras de sucumbência. Por quê? O ato jurídico se aperfeiçoa naquele momento com relação ao direito de ter justiça gratuita, ok?